Ninguém pode negar que houve uma renovação espiritual no Brasil. Eu creio que houve um avivamento no Brasil. Vai ter muita surpresa na eternidade. Tem líderes que podem exercer ser um mercenário dentro da igreja. Pode. E não é evangélico? Pode ser. Sem o dom do Espírito Santo, nós vamos agir no homem natural. E a obra de Deus ela ultrapassa. Eu não posso dar um passo se não for pela graça de Deus. Eu preciso de que o Evangelho transforme minha cosmovisão. Então Deus está agindo na nossa nação. Sejam muito bem-vindos ao novo projeto da Poder de Deus, um podcast que nós não sabemos o nome ainda, mas temos a honra de estar hoje com essa querida que fez parte do documentário Fé Não Fingida, irmã Durvalina. Obrigada, um prazer muito grande poder estar aqui honrando a Deus por este programa que o poder de Deus está oferecendo. E agradeço o convite ao nosso querido Miguel, que o Senhor continue abençoando sua vida, sua família e o ministério que Deus lhe deu. Amém. Durvalina, para começar, eu queria entender um pouquinho da senhora, como foi a sua conversão, seus primeiros passos ali na fé. Compartilha para a gente um pouquinho, porque a gente conheceu você ali no documentário, mas foi uma coisa foi muito breve, né? Aquela sua participação, pincelada em alguns momentos. Então, conta para a gente um pouquinho como foi seus passos iniciais ali na fé cristã. Bem, eu sou filha de frade franciscano. Meu pai, ele queria pregar. E naquela época, os pais o enviaram, né, para a vida monástica. E meu pai mudou o nome, né, meu pai é Nicodemos. Então ele passou a ser chamado Frei Henrique. Ele fez a coroinha na cabeça, ele estava longe da família, e de batina, mas dentro era o mesmo homem. Então ele saiu e continuou católico, casou com minha mãe católica, e eu fui criada no catolicismo até meus 11 anos. Meu pai se converteu, foi o primeiro a se converter, e meu pai me fez entender o Evangelho, porque eu era mareiólatra. Eu estudava no São Vicente de Paulo, aqui, né, no Açúbio. E meu pai começou a mostrar que eu não podia ser mareiólatra, porque é isso que dominava o meu coração. Então, como é que ele fez? Ele abria a Bíblia e abria os documentos da igreja. Então, as decisões conciliares, o que é que a igreja determinou pelo Concílio de Trento? Maria, mãe de Deus. Maria foi assunta aos céus. E ele mostrava, olha, a Bíblia não diz isso. Ele foi fazendo essa comparação e esse antagonismo, na verdade, né? Pontos que não se combinam com a verdade do Evangelho. E eu entendi que a Bíblia era a verdade, mas eu tinha muito receio de deixar Maria, porque era uma coisa assim, muito forte no meu Que coração. idade a senhora tinha, Durvalina, aí? Eu tinha 10 anos. 10 anos. Mas eu era muito consciente da fé, eu jejuava. E eu não subia para a sala de aula sem antes ir lá na capela, fazer minhas orações diante da imagem, uma imagem bonita, né, que chamava Nossa Senhora. Então, eu fiz uma oração. Eu acho muito interessante essa oração. Na minha casa tinha um quadro
Jesus no Monte das Oliveiras. Sim. E eu olhei para aquele quarto, era noite, estava sozinha na sala. E eu disse: Deus, eu quero seguir a Jesus como meu pai está me ensinando. Mas permite que seja com Maria. Olha, Oração. olha que oração. Uma oração que Deus não pode responder. Deus não pode responder. Mas mostrando esse coração arraigado, né? Porque a Igreja Católica, ela centraliza a fé em Maria, não pela racionalidade, mas pela emoção. É a mãe. Então, essa mãe traz aquele sentimento, né, de amor muito arraigado. Sim. Então, quando ele me levou à igreja, meu pai me levou à igreja várias vezes, e eu, no Natal, no programa de Natal, eu me converti. Mas eu digo que eu me converti antes, porque quando eu fui à frente, eu já estava convicta da verdade pelo que meu pai me ensinou. Graças a Deus. Que lembrança a senhora tem desse dia que a senhora se converteu? Há uma convicção, alguma coisa? Me deu uma alegria muito grande no meu coração, porque foi o dia do rompimento, né? Porque eu estava querendo fazer isso, mas havia medos, né? O medo também porque minha mãe, ela não aceitou a conversão de meu pai. Meu pai, ele não queria pregar, quando era jovenzinho, então ele se converteu, ele começou pregando. E ele fez um grupo na igreja, os embaixadores do rei. E ele compôs um hino, os embaixadores do rei. E esse grupo de irmãos iam nos bairros, nas cidades vizinhas, e eles aproveitavam. Hoje vai pregar um ex-frade franciscano, e isso trazia pessoas. Mas o que acontece? Todo final de semana, minha mãe não tinha marido. Sim. Porque ele viajava várias cidades do interior. Então, eu tinha meus medos de aceitar, porque eu sabia que ela não gostava. Mas meu pai orou 5 anos pela família e, graças a Deus, minha mãe aceitou o evangelho. Primeiro foi eu e minha irmã. Depois ela veio, meus irmãos também. Muito bom. E aí você se converteu, quando foi que você passou a ter essa convicção do seu chamado para o ministério? Como foi esse processo? Eu, na minha igreja congregacional, que a Centrado, a gente tinha retiros no tempo de carnaval, né, na Fazenda Navio. Os mais antigos devem lembrar, Fazenda Navio. Então, a gente ia passar o tempo de carnaval ali. E eu ouvi mesmo o chamado de Deus. Eu tinha 15 anos. Aí eu digo: Deus, eu preciso uma confirmação. E eu fui, a gente tinha oração também assim, separados, lugares mais altos mesmo, naquela fazenda, assim. E eu também fui orar sozinha. E eu disse: Deus, é o Senhor mesmo que está me chamando. E eu queria que o Senhor falasse comigo. E Deus me deu o texto de Elias lançando a capa sobre Eliseu. Era a chamada de Eliseu. Então, eu senti muita convicção interior. Então, eu continuei os estudos, eu não podia ir, que inclusive para o Betel, mas eu soube do Betel.
porque a dona Ernestine e dona Doris vieram fazer uma escola bíblica de férias na minha igreja, né? Isso, Campina Grande. E aí eu conheci Betel. Tinha uma missionária da igreja, missionária que ela tinha estudado no Betel. Foi aí que eu entendi que eu precisava me preparar e eu recebi o folhetim. Eu lembro que era um folhetim do Betel dizendo: a porta está aberta para você. Aí, aos 18, eu fui e fiquei interno. Terminei meu curso no Betel e fui trabalhar para Jesus, né? Eu conto meus anos de ministério a partir da minha formatura, porque meu pai e minha mãe foram para a formatura em João Pessoa, mas eu não voltei com eles para casa, porque durante o meu último ano no seminário, eu participava, eu era eu cumpria o meu estágio na Igreja Batista, em Recife. Todo final de semana viajava, trabalhava com a igreja. Nesse dia, os irmãos da igreja vieram também para a formatura. Esses irmãos já estavam bem entrosados, eu e eles, e a gente programando com os jovens o Natal e as programações. Eu não podia voltar para casa, depois eu fui. Mas eu quero mostrar assim, que eu conto o dia da minha formatura. Então, eu já tenho 53 anos de ministério. Quase o triplo da minha vida. A senhora tem de ministério. Dufalina, nosso último documentário foi o Fé Não Fingida, né? E eu ouço muito falar da irmã Lídia, lá do Betel, e da Ernestine Rohr. Eu creio que elas eram mulheres de fé não fingida também, né? Como elas eram? Eu já ouvi várias coisas sobre ela, mas a senhora que conviveu pessoalmente, como essas mulheres eram? Olha, dona Ernestine era missionária canadense. Ela veio chamada por Deus, uma experiência linda mesmo. E ela disse assim: Senhor, no dia do chamado dela, ela chegou em casa, ela entendeu que Deus estava chamando-a para vir à América do Sul, porque a pregação do missionário era: a América do Sul é um continente negligenciado. Então, ela disse que ela entendeu que era para ela vir. Quando ela chega em casa, ela disse que ela queria vir, mas que ela luta, né? Como é que deixa tudo? Aí ela abriu a Bíblia. E Deus falou para ela naquele versículo: quem não deixa pai, mãe, irmão, e a própria vida, não negar a própria vida, não pode ser meu discípulo. Aí ela orou. Ela disse assim: Senhor, se eu não posso ser tua discípula, eu não quero viver. Olha que coisa. Você que está nos ouvindo, lembra dessa frase. Se não pode ser discípulo, não adianta viver. Não vale a pena. E ela se entregou para o Senhor e ela veio. Agora, veja só, ela sai do Canadá, do Toronto, 30 graus abaixo de zero, e vai morar em Curemas. Eu sou paraibana, mas eu não conheço. É Alto Sertão. Ela foi morar em Curemas, evangelizando.
foi muito, muito sacrificial. Depois de 4 anos, Deus colocou no coração dela começar o Betel. Sim. E ela fundou o Instituto Bíblico Betel, em Patos. Depois ela trouxe para João Pessoa. Então, era uma pessoa abnegadíssima, uma pessoa que vivia para servir ao Senhor. Muito dedicada. E A senhora teve aulas pessoalmente com ela? tive aulas com Que ela. matérias? Análise bíblica, introdução bíblica. Dona Ernestine, naquela época, ela tinha as apostilas, né, de análise do Novo Testamento. Eram as matérias dela. Essas apostilas eram muito boas, eram traduções de bons livros em inglês, porque naquela época no Brasil não tinha literatura. Então, ela foi minha professora, mas ela também foi minha diretora de internato. Porque quando houve a divisão do Betel canadense, a missão que trouxe Dona Ernestina, a missão Wesley, essa missão, ela entregou o seminário, na verdade, ela fechou o seminário por causa desse movimento de renovação espiritual. Então, pôs o prédio à venda, e aí Dona Lídia é quem assume na hora que a missão sai. E não foi fácil para Dona Lídia. Mas quando Dona Lídia assumiu, ela era secretária de Educação de Base no Estado. Ela dava expediente no Palácio do Governo. Então, Dona Ernestine era quem dirigia o internato. Dona Lídia era a diretora-geral. Dona Ernestine era a diretora do internato. E assim, eu convivi mais com a Dona Ernestine. Dona Lídia também deu aulas. E depois ela saiu da secretaria e ficou só no Betel mesmo. Esse movimento de renovação carismática que você falou, ele chegou até o Betel? Não entendi esse momento aí que houve essa ruptura. Como foi que se deu isso? Esse movimento chegou ao Betel. E o pastor, que Deus usou de uma maneira muito direta, né? Um deles, do movimento, é Ernesto Nini e Oswaldo Araújo. Então, o Betel, eles visitaram o Betel e veio uma visitação do Espírito Santo. Ninguém pode negar que houve uma renovação espiritual no Brasil. Alguns dizem, não houve um avivamento. Outros dizem, teve um avivamento. Né? Agora, eu fico com Martin Lloyd Jones, né? Esse erudito, foi ministro da Westminster, né? Na Inglaterra. Ele diz assim, o avivamento não tem uma única forma. Deus age de maneiras muito variadas. Então, eu creio que houve um avivamento no Brasil, mas vamos chamar renovação espiritual, está tudo bem. Essa renovação espiritual, ela é uma realidade tão grande, né, que hoje a história está aí para contar. Nós temos igrejas da Convenção Batista Brasileira e da Convenção Batista Nacional. Sim. Por quê? Porque a Batista brasileira, ela rejeitou aquela experiência, essa nova forma, né, de culto. Houve cisão, não é? E a presbiteriana, tem a presbiteriana renovada. Né? Nós temos metodista do Brasil, temos metodista wesleyana. Sim. Então,
imensas igrejas no Brasil, que não pertencem a convenções, mas são igrejas que formaram suas próprias convenções e outras que são independentes. Então, o crescimento evangélico no Brasil se reporta aqui, a essa renovação. Da década de 70 70, né? para a década de 80, o Brasil, a população evangélica cresceu 150%. Foi mais do que a natalidade. Então, esse crescimento foi o quê? Obra do Espírito Santo. Então, não dá para negar. Não dá para negar. E isso aconteceu no Betel. A senhora presenciou esse movimento no Betel? Lembra desses cultos mais da Bipap? Sim, sim. Quando eu cheguei, né, já tinha, a missão Wesley já tinha saído, né, que a dona Lídia assumiu. Mas é uma nova história. Por exemplo, a minha turma, não vou falar da minha turma, a anterior, que era do Betel, chama Betel Antigo, né? O Betel todo tinha 18 moças, e era só para mulheres. Aí você vê, na década de 80, nós recebemos 100 novas alunas. Em um ano foram 100 novos alunos, que aí já tinha Uni também. 100 novos alunos. Quer dizer, o que é que explica isso? O poder do Espírito Santo. Não tem como negar. Né? E o Betel começa apenas como um seminário. Sim. Mas Dona Lídia era uma mulher visionária. E o Betel passa a ter uma agência enviadora, enviando missionários para o mundo todo. Hoje nós temos muitos missionários no mundo. Betel passa a ter igrejas. Agora, Betel tem igrejas por causa do espírito evangelizador de Dona Lídia. O aluno chegava, ele começava a evangelizar. De casa em casa, às quintas-feiras. Final de semana, viajava para onde não tinha ainda igrejas. O Betel abriu igrejas no sertão. Muitas igrejas que ainda temos. E não é somente abrir uma igreja. Isso aí até hoje se faz. Mas o Betel chegou aonde não tinha um crente. Não é uma igreja. Não tinha um crente. O exemplo é Serrita, no sertão de Pernambuco. Não tinha um crente. Então, o evangelho foi se espalhando através do trabalho de quem? Dos alunos. A prática, todo final de semana viajavam. E nas férias davam um mês de férias trabalhando. Muito bom. E aí a senhora concluiu Terminei meu curso, fui para Recife, já estava, né? Como vocês já sabem, eu saí. Eu já trabalhava em Recife, continuei 4 anos. Sim. Então, eu estava há 4 anos em Recife, fazendo pedagogia na PUC, quando Dona Lídia chega para me fazer o convite para voltar para assumir as cadeiras da Dona Ernestine, porque ela não estava mais com condições, estava com arteriosclerose. E eu achei, assim, uma responsabilidade muito grande de substituí-la, né? E também porque, na época,
naquela época não tinha muitos subsídios, muitos livros, comentários, como tem hoje. Meu irmão. Pendou. Agora, eu escrevi na capa da minha Bíblia um triângulo: sabedoria, conhecimento e discernimento espiritual. Com a mente lá em Efésios 1:17, quando Paulo pede que Deus lhes dê espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, de discernimento em todo o conhecimento de Deus. Aí eu pus na minha vida aquele triângulo, todo dia eu orava. Porque eu disse, eu só posso ir no próximo ano, né? Estava já no final do ano. Sim. Aí eu disse, o Senhor me deu, porque eu queria obedecer, mas eu preciso dessas virtudes do Espírito Santo. E ele me trouxe, ele deu a sabedoria do Espírito. Porque a gente só pode servir com os dons do Espírito Santo. Sabedoria, prudência, discernimento, conhecimento. São dons do Espírito Santo, né? A dom do Espírito Santo não é somente os dons de língua e profecia. Né? Os dons são diversos, só é a gente ler, né? Os textos eu coloco diante dos alunos, né? O texto de Coríntios, 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4:11, 1 de Pedro 4:11, são listas de dons. Então, desde que você assumiu as cadeiras de Ernestine até hoje, aí você se dedica ao Betel ainda? Agora eu não tenho um ministério somente dentro do Betel, né? Porque Deus me deu oportunidades de servir a igreja brasileira. Ótimo. Eu gosto de deixar claro isso. Sim. Né? Eu sirvo a igreja brasileira. Então, por exemplo, em São Paulo, eu trabalhei, né, na Associação das Missões Transculturais Brasileiras. Eu cheguei a ser presidente. Eu trabalhei com a Associação dos Professores de Missões do Brasil, hoje se chama DEMI. E esse movimento missionário brasileiro, né, me fez estar em variadas igrejas. Né? Todos os anos eu atendo a dezenas de igrejas. Sim. De muitas e diferentes denominações. Perfeito. Na sua vida, do Valendo, de ministério, quais foram as áreas de estudo que você se dedicou, que você se empenhou ali? Olha, quando eu terminei o Betel, eu entendi que meu dom é ensino. Então, eu fui fazer pedagogia. Sim. Quando eu estava no Betel como professora, depois eu assumi a coordenação acadêmica, né, porque tinha terminado o meu curso de pedagogia. Mas eu senti necessidade de me especializar mais em educação, né, porque eu trabalho no nível de graduação, então eu entendi que precisava de uma pós-graduação. Perfeito. E eu aproveitei que estava em São Paulo e fiz meu mestrado no Mackenzie. Mas Deus me deu uma grande oportunidade, foi até antes de ir para São Paulo. Eu falei para a dona Lídia, eu quero fazer uma especialização, porque eu preciso me especializar mais. E aí ela conseguiu uma bolsa para mim. Aí eu passei um ano na Austrália. Eu cheguei em março, saí em dezembro, no Centro de Treinamento Missionário da UEC, a missão, é conhecida no Brasil como a Missão Amém.
E foi uma especialização em missiologia. Então, eu dediquei minha vida para servir ao Senhor. Agora, no ano atrasado, o Centro de Pós-Graduação do Betel me honrou com um título que eu não esperava. O doutor Sérgio Lira me surpreendeu numa formatura, uma cerimônia de formatura, me deu o título de doutora em ministérios, né, doutora honoris causa. Sabe por que ele fez isso? Porque tinha... Bem, foi Deus quem fez isso, Sim. eu creio. Mas o que aconteceu, que está por trás, né? Uma doutoranda, ela queria que eu a orientasse, porque ela ia trabalhar essa questão da espiritualidade. Sim. Aí eu disse, eu não posso, porque eu não sou doutora, eu sou apenas mestre. Eu acho, isso aqui eu acho, Sim. que ele soube disso, porque ela queria me convidar, né? Sim. Veio me convidar. Eu sei que ele me deu, aí depois ele disse para mim, agora você pode orientar. Então deve ter sido. Mas isso aí é honra que Deus dá, né? Porque eu não fiz o doutorado quando eu terminei o Mackenzie, Sim. meu mestrado. Por causa do trabalho. Não foi porque eu não quis. Minha orientadora disse, você deveria prosseguir. Seu texto é bom, para a glória de Deus. Mas, meu irmão, eu dirigia o Betel na São Bento, que é nossa sede lá. Sim. Nós abrimos 4 extensões. Eu ia de trem e de metrô para Grajaú, que é a região sul de São Paulo, para fazer reunião e para fazer supervisão do seminário. Então, foi muito desgaste mesmo. E, além disso, meu envolvimento com os centros de treinamento missionário. Eu gosto de fazer meu relatório anual, só para mim, não precisa demonstrar. Mas eu mesma me surpreendi. Em 2006, eu dei aula em 10 centros de treinamento missionário, fora o Betel. Antioquia, eu vinha dar aula aqui na Juvé, na Jami, lá em Belo Horizonte, a Junta de Missões da Convenção Batista Nacional. Eu dei aula em 10 centros de treinamento. Então, era um tempo muito intenso, uma vida intensa. Eu digo que Deus me deixou solteira, porque eu não conseguia fazer o que eu fiz e o que eu faço, né? Porque é dedicação exclusiva. Muito bom. Eu durmo e acordo pensando nos seminários, né? Que hoje eu tenho que dar conta de 23. Meu Deus. 23 seminários. Graças a Deus, tenho uma equipe boa para trabalhar. Muito bom. Ninguém faz nada sozinho. Sim. Durvalina, voltando um pouquinho para o nosso documentário. Você lembra ali daquele dia que a gente gravou? Qual foi sua impressão ali comigo? Foi meio de surpresa, não foi a gravação assim? Foi. Acho que Tássio organizou ali rapidinho. Qual foi seu sentimento quando a gente gravou lá? Olha, meu sentimento foi, primeiro, Será que vai dar certo esse negócio? quem é esse rapaz que eu não conheço, Nunca ouvi falar. que eu nunca ouvi falar, e agora lá vou eu estar gravando para ele. E será que isso vai ficar bom? E será? Porque eu não sou da mídia. Sim. Eu não sou. Uhum.
é off, né? Seu Instagram é bem quietinho lá, bem paradinho. Bem paradinho, todo mundo reclama. Por que você não alimenta? Bem, eu não sou da mídia, mas eu entendi que você era uma pessoa capaz para fazer aquilo, porque você não ia me chamar para fazer um documentário se você não tivesse capacidade para isso, experiência. Então, eu, ao mesmo tempo que me surpreendi e indaguei certas coisas, eu também me senti privilegiada. E eu digo a você que a repercussão foi tanta que eu digo, meu Deus, é só o Senhor mesmo que faz isso. Fazer Miguel lembrar não, que ele não me conhecia. Fazer ele me chamar. Sabe como eu lhe conheci? Eu estava fazendo missão no sertão, Alto Sertão da Paraíba, acho que era São José de Piranhas. E lá eu conheci um missionário de São Paulo que teve aula com você lá num seminário. Eu acho que eu já falei essa história para você. Tendo aula de ética cristã, que você falou que nem dá muito aula desse assunto, né? Mas ele falou que teve uma aula com você e era uma mulher, era braba, assim, a mulher. Braba no bom sentido, não era que era valente. Firme. Isso, firme, convicta. Eu disse, pronto, é um pulso firme desse que eu tô procurando. Pois E acho que foi a pessoa ideal para o filme ali, porque você conseguiu amarrar bem os pontos que a gente queria trazer, aquela questão geracional da fé. Eu acho que foi muito feliz em ter a senhora no filme. Muito obrigado por isso. Obrigada. E eu agradeço. E agradeço por mais essa oportunidade, né? A gente vinha conversando no carro, né? E falando sobre a questão dos dons, e a senhora estava me ensinando essa questão da humildade com relação ao uso dos dons. Entra um pouquinho nesse tema para a gente, que eu achei tão precioso aquilo. Queria compartilhar um pouquinho com o pessoal. Dentro da matéria de espiritualidade cristã, é a única matéria que eu ainda estou ensinando, né? Já passamos várias. Mas nessa disciplina, nós temos um tópico sobre vocação e dons, né? Porque eu acho que quem entra no seminário, quem quer servir a Deus, mesmo que não faça um seminário, mas você, qualquer servo de Deus que tem o dever de servir, porque eu não vejo serviço apenas por aqueles que assumem uma chamada oficialmente, né? Eu creio que todos são chamados para servir. Deus dá dons a todos. Então, quando a pessoa entende que ela deve servir, ela tem que descobrir a vocação. A vocação é como eu vou servir. Como é que eu vou servir? Fazendo qualquer coisa, né? Tudo que vem à sua mão, faça. Agora, é um texto de Eclesiastes, né? Ali está dizendo a disponibilidade que a pessoa deve ter. Tudo que vem à sua mão, faça, conforme as suas forças. Isso quer dizer, todos os servos de Deus devem servir. Porém, há chamadas específicas, a chamada global, geral. Sim. Todos têm. Chamada específica é aquele que Deus convoca para uma missão específica. Então, na igreja, todos os servos de Deus devem servir. Porém, há aqueles que Deus separa para um ministério específico. E isso é comprovado, né? E tem ministério específicos. Agora, o que é ministério? Ministério é serviço. Mas o que é servir? Servir é o uso do dom.
Ninguém pode servir sem o dom. Porque Deus, quando chama, aí vem a vocação. Certo. Porque vocação, a palavra vocação, no original, kaleo, é chamar. Deus chama. Agora, Deus chama para um propósito específico. Quando Deus chama, então Deus capacita. Capacita com dons. E a pessoa precisa ser consciente dos seus dons. Mas ela precisa descobrir os dons para ser consciente deles, né? Então, nós gostamos, né, de dar essa matéria, como descobrir o dom. Certo. Né? Então, é necessário você conhecer acerca dos dons. Então, quais são os dons? Aí tem lá a lista de dons, se identificando. Esse dom se refere a isso e tal. E aí, nós também temos o teste de dons. Né? Agora eu falo assim, não é porque você fez o teste e deu, vamos dizer, o dom de ensino. Esse é o meu dom, porque o teste foi favorável a isso. Não é só isso. Você tem que descobrir o que você lhe dá prazer em fazer. Sim. Porque se você tem o ministério de ensino, você deve ter prazer em fazer isso. Né? Porque o dom, ele flui naturalmente. Não é algo forçado. Não, eu faço porque eu sou agora líder do ministério de louvor, então eu vou exercer meu dom por causa da função. Não é a função, não é o cargo que te dá prazer em fazer. O que nós vamos executar e que vai dar prazer é trabalhar, é exercer a liderança consciente do chamado de Deus para ser líder. Então, o dom de liderança é um dom que a gente deve considerar. E aí você vai descobrir, quando você está numa reunião, coisas práticas, né? Quando você exerce influência sobre as pessoas, né? As pessoas, elas correspondem, elas te seguem. Então, das questões mais técnicas, como na questão de fazer o teste, mas questões também naturais. Né? Como é que você se comporta? Né? Por exemplo, o dom de evangelista. Está lá em Efésios 4:11, dom de evangelista. Não é porque eu evangelizo que quer dizer que eu tenho o dom. Agora, eu tenho o dever de evangelizar. Perfeito. Aí todo cristão deve entender que tem o dever de evangelizar, porque o ID é para todos. O pastor, porque é pastor, não quer dizer que ele não evangeliza. O evangelismo é um dever do cristão. Paulo diz, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Agora, isso não quer dizer que eu tenha o dom de evangelizar. Por quê? Porque o que é que me diz que eu tenho o dom? Quando há produção naquilo que eu faço. Se eu não produzo, se comigo as pessoas não veem a Cristo, então eu preciso pensar, será que eu tenho o dom? Aí você pode dizer, mas não é o Espírito Santo quem convence, não é o Espírito Santo quem converte? É o Espírito Santo quem converte. Mas a
participação humana existe. Perfeito. Eu vou dar meu exemplo, né? Eu decidi abrir uma igreja ali em Manaíra. Né? O Betel, no final de semana, os alunos saíam com professores para evangelizar nos bairros. Sim. E não tinha. Isso aí foi na década de 80. Não tinha uma igreja em Manaíra. E eu cheguei de São Paulo, porque eu fui dar um curso, não estava morando lá. Fui dar um curso e vi o pastor Cássio fazendo um trabalho lindo com jovens de classe A, viciados, que vinham e entregavam a vida a Jesus. Aí, quando eu voltei, eu digo, eu quero abrir um trabalho, mas vai ser em Manaíra, porque o Betel tinha vários trabalhos na periferia. Sim. Aí eu comecei ali. Eu e um grupo, né? Porque saía, cada semestre muda. É a questão do estágio do aluno. E meu irmão, batia porta e chamava o pessoal, o meu grupo, né? Vamos para a pracinha. Tinha uma pracinha em frente ao Hotel Tambaú. É a praça dos hips, naquela época. E a gente, no domingo à noite, não ia para a igreja, não. Sentava na calçadinha da praia. Aí a menina tocava violão, eu digo, toca violão, e a gente começa a cantar. E quem se aproximar, a gente vai evangelizar. E fizemos assim por 9 anos. Glória a Deus, a igreja foi aberta e está até hoje. Mas o que aconteceu? Nós passamos 5 anos evangelizando. Porque ali é área nobre, não é uma periferia, que todo mundo bateu na porta vai atender. Sim. Mas nós íamos, e eu, né, porque sou mestre, não sou evangelista, eu explicava tudo com muita clareza. Aí eu perguntava, você quer receber Jesus? Aí a pessoa, deixa para depois. Aí eu perguntava, você entendeu? Perfeitamente. Perfeitamente. Mas você quer aceitar? Agora não. Aí eu disse, Senhor, esse trabalho, eu preciso ter uma samaritana. Eu chamava assim. E a oração era, Senhor, manda alguém com dom de evangelista, Senhor. Depois de anos, chegou essa menina muito boa para evangelizar. E ela tinha o dom. Sim. Mas, olha, ela tinha o dom de evangelista e o dom da comunicação. Ela tinha o dom da comunicação, que eu não tenho. Eu tenho a comunicação na expressão da função. Né? Quando eu estou ensinando, estou comunicando, é claro. Sim. Quando eu estou evangelizando, estou comunicando, mas eu não tenho aquela comunicação de um dom natural. Perfeito. E revestido do dom espiritual. Perfeito. Tem o dom da comunicação. Então eu dizia, minha filha, você traz que eu discipulo. Eu já entendi que vai ser assim. E foi assim. E funcionou dessa maneira. Funcionou. Então, eu conheço pastor que está no ministério há anos e a igreja não cresce. Aí, por que não cresce? É necessária a equipe pastoral. Perfeito. Eu não posso achar que uma pessoa tem todos os dons. Não tem. Perfeito. Então, a pessoa pode estar como pastor, no ofício, mas sem o dom. Muito e bom. Aí o que acontece? A igreja ela não é cuidada. Porque se ele é apenas pastor, ele precisa cuidar. Se ele é pastor, ele cuida.
Agora, se ele não é evangelista, ele não consegue. Sim. Ele não consegue. Ah, mas Deus só vai levar uma pessoa a Cristo se uma pessoa com o dom de evangelista estiver pregando. Não. Não penso assim, porque eu já tive pessoas que se converteram comigo. Mas não é essa a prática, né, que dá o resultado. Eu tenho que ver o que é que dá resultado. Perfeito. Por que é que dá resultado? Eu estou falando, gente, em 2 níveis, tá? Eu espero que as pessoas entendam. Entendo. O nível espiritual. Eu entendo que o Espírito Santo age. Ele já me usou para orar e a pessoa ser curada. E eu não tenho dom de cura. Perfeito. Eu já evangelizei e a pessoa foi salva. Mas eu não tenho dom de evangelista. Agora, eu creio que existe a parte. O Espírito é quem age. Mas existe a outra perspectiva. Eu estou chamando de outra parte, né? Esse outro olhar que todos têm que ter. Né? Paulo mesmo pergunta, todos são evangelistas? Aliás, não é essa a pergunta dele. Ele diz, todos no corpo, né? Falando do corpo. Sim. Todos são olho? Não. Tem o olho. Todos são boca? Não. Então, tem aqueles que são boca, tem aqueles que são olho, tem aqueles que são os pés. Então, no corpo de Cristo existem as funções. Que bom. Então, eu quero deixar claro, eu não estou com uma nova doutrina, não. Eu creio nos dons dados à igreja. E a gente entende o dom pelos resultados também. Também. E creio que o Espírito Santo não se limita ao dom. Tá? Vamos ter esse cuidado. Perfeito. Por exemplo, eu administrei o seminário em São Paulo 28 anos. Se você me perguntar, você tem o dom de administração? Eu digo, não reconheço. Eu não reconheço. Porque eu creio que Deus age além do dom. Quando Ele se apropria da nossa vida para fazer que o propósito dele se cumpra através de alguém que se submete a Ele, permite que Ele haja além daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou. Agora, eu, consciente disso, chamei um ex-aluno. Vem trabalhar comigo. Você é o administrador financeiro do seminário. E ele foi. E trabalhamos juntos todo o tempo. Então, é a necessidade que nós temos da complementaridade. Eu falo isso no meu livro. Nós somos um corpo. E eu tenho que ser consciente que eu preciso do outro. Eu preciso do outro como personalidade, porque a minha personalidade é mais retraída. Eu preciso de alguém que se comunica e que vai à frente. E eu também preciso do dom do outro que eu não tenho. Sim. Então, eu falo no meu livro essa frase. Deus não nos deu o dom que nós, às vezes, desejamos. Não porque Ele não quis dar, mas é porque Ele quer que você encontre no outro. Porque a obra de Deus é uma equipe, é o corpo. Eu preciso do outro para que o propósito seja cumprido. A obra de Deus é muito além de mim e é muito além do meu dom, da minha capacidade. Muito além. Então, é dessa forma que eu vejo. Muito bom, Davalina. E uma vez que está descoberto o dom, eu tenho ciência do que é esse dom, como fazer para não me apoiar no meu próprio conhecimento? Sei lá, vamos pegar um exemplo de uma pessoa que é mestre. Eu sei ensinar porque
eu estudei muito, eu me dediquei muito, li muitos livros. Como fazer com que ela não se apoie nisso, mas que ela entenda que o dom vem do Espírito, né? Para que ela não perca essa dependência, né? Porque tem o dom natural e tem o dom espiritual. Certo. O professor, o mestre, que está na universidade ensinando ciências biológicas, estatística, qualquer área, ele tem o dom natural. Quando a gente entende o chamado de Deus, precisa descobrir o dom. Então, você já tem o dom natural, que a gente chama de talento. Então, você precisa entregar a Deus o dom natural, para que o Espírito Santo se apodere dele e Deus nos dê uma habilitação, uma capacitação especial para que não sejamos usados apenas com o dom natural. Perfeito. Tem que ter o dom do Espírito Santo. Sem o dom do Espírito Santo, nós vamos agir no homem natural. E a obra de Deus ultrapassa o natural. Muito bom. Nós não podemos nos acomodar. Não, por exemplo, eu vejo pastores que fulano é professor da universidade. Chega na igreja, vai dar uma classe para ele ensinar. Não, ele precisa primeiro buscar o dom do ensino que está na palavra, para que a capacitação técnica que ele tem e o dom natural que ele tem seja exercida no corpo de Cristo. Muito bom. Com a capacitação espiritual, porque a palavra não alcança só a mente, tem que alcançar mente e coração. Quem transforma é a palavra, mas a palavra precisa ser trazida com sabedoria do Espírito e a luz do Espírito Santo. Muito bom. Então, essa é a preocupação que a gente deve ter. Agora, você falou de como a gente lidar com os dons e com o sucesso ministerial. Essa palavra não é bem usada, né? Sucesso. Ela foi desgastada, mas a gente pode colocá-la como bom êxito, né? Um ministério produtivo. Esse ministério produtivo, o seu dom está em evidência e as pessoas percebem que você não está trabalhando apenas, né, nas suas habilidades naturais. E Deus está fazendo fluir o seu ministério. Perfeito. Aí existe o perigo. O perigo é a vanglória. Infelizmente, isso acontece, porque a nossa natureza humana, ela é tendente a se autopromover, a se gloriar. Por mais que a gente não queira. Sim. Mas é a queda lá do Éden, nos deixou com essa mancha, com essa fraqueza. Né? Quando Satanás diz para Eva, você vai ser igual a Deus. Então, isso foi impingido nessa natureza. Eu quero ser igual a Deus. E todo humano vive na busca de ser maior do que o outro para ser igual a Deus. Essa é uma realidade. Por isso vem o narcisismo, olha para si como melhor. Orgulho, né? O orgulho, a vaidade. Então, a gente, para prevenir, medida de prevenção. Às vezes a gente precisa de ter medidas de prevenção. A gente precisa, primeiro, reconhecer
a fraqueza humana. A fraqueza humana é estar consciente dessa facilidade que a gente tem de se autopromover, Sim. de gloriar-se no que faz. Então, cuidado, reconheçamos que somos humanos. Não tem ninguém perfeito. Nossa humanidade nos chama para o limite. Há limites na natureza humana. Há limites no que você faz, por melhor que você faça. Então, primeiro, reconheça sua fraqueza. Reconheça. Não apenas com aquele jargão. Eu sei que eu não sou ninguém, eu sei que Deus é quem faz todas as coisas. Não. Eu não posso dar um passo se não for pela graça de Deus. Então, primeiro, reconhecer. Segundo, é o exercício da oração particular. Meu irmão, nós precisamos aprender a orar no quarto fechado. Né? Lembrando de Mateus 6:6. Entra no quarto e fecha a porta. Por quê? Esse tipo de oração não é a oração para agradecer uma bênção e nem para pedir algo. Isso você pode fazer na vista de qualquer pessoa. Mas esse tipo de oração é o tempo do autoexame. É derramar a alma, abrir o coração e deixar Deus sondar. Se a gente aprender a fazer autoexame diante de Deus, Senhor, eu estou com dificuldade de me manter humilde, de querer promoção humana. Senhor, naquele dia, o Senhor viu quando aquela pessoa não me considerou como eu deveria ter sido considerada. Eu senti e eu reclamei. É essa conversa de expor o dia a dia na presença de Deus, o sentimento, as motivações do coração. Se a gente conserva esse tempo de olhar para dentro e olhar as tendências da nossa natureza humana, a gente vai se prevenir da queda. E eu tenho certeza que Deus livra da queda. Porque a palavra diz que Deus resiste o soberbo, mas ao humilde ele dá graça. E a soberba precede a queda. Muito bom. Muito bom. Duvalene, e o papel das disciplinas espirituais aí, dentro desse contexto? Como é que fica? Toma um golinho d'água, que a senhora está falando demais. A senhora fala muito bem, muito obrigado. Estou muito feliz de a senhora estar aqui hoje. Obrigada, muita bondade sua. Bem, as disciplinas espirituais, elas devem ser ensinadas. Sim. Na igreja. Não é? Uma coisa que eu dou muita ênfase ao discipulado. Porque se a gente discipula a pessoa, ela vai crescer na maturidade. Porque muitas vezes a gente vê líderes caindo, envergonhando o evangelho. Não foi discipulado. Porque o discipulado não é apenas lições, 12 lições para a maturidade cristã. Não, o discipulado não são apenas lições. Discipulado não é apenas lições. Discipulado é levar a pessoa à maturidade. E para levar à maturidade, as lições têm que ser trazidas à vida. Por isso chama disciplinas espirituais. É você ter hábitos que você vai encarnar como estilo de vida.
Então, eu quero que meu discípulo cresça. Então, ele precisa aprender sobre perdão. Então, na hora de ensinar o perdão, a gente tem que confrontar. Sem confronto, não existe maturidade. Hoje, nós estamos vivendo uma época que ninguém quer ser confrontado. É um sinal da pós-modernidade. Ninguém quer confronto. Não existe verdade, o relativismo diz, né? Não existe verdade, existe verdades. Então, eu tenho meu jeito de ser, eu creio nisso, e você crê do jeito que você quiser. Mas no cristianismo tem que ter confronto. Por quê? É no confronto que você conhece a si, se conhece, né? Conhece-se a si mesmo, e é no confronto que você percebe aonde você precisa melhorar. Então, a lição é perdão, vamos levar a pessoa a pedir perdão. Ela precisa dessa prática do perdão. A disciplina da palavra, da meditação na palavra. Então, é necessário ter tempo para meditar. Não é tempo para ler a Bíblia. Disciplinas espirituais. É tempo de ler a Bíblia meditando. Porque se eu apenas leio, eu não encarno. Eu preciso meditar na palavra e encarnar. Eu gosto da leitura orante da palavra. Você lê e você ora, trazendo aquela verdade para a vida. Que bom. A disciplina da oração. Sem oração, o discípulo não vai crescer. Então, deu a lição de oração, então vamos para a prática. Como está sendo sua vida de oração? Que é a prestação de contas. Que bom. Isso se chama prestação de contas. Isso tudo a senhora está falando dentro do contexto de discipulado. De discipulado, onde as disciplinas espirituais devem ser ensinadas. Perfeito. Né? Agora, o Foster, eu gosto muito dele. O Foster escreveu vários livros, mas eu disse para ele, eu encontrei em São Paulo, eu disse, olha, o seu livro, todo aluno meu tem que ler. Celebração da disciplina. São 13 disciplinas espirituais. Ele é muito profundo, é maravilhoso. Não dá para a gente ler todos na nossa matéria, no nosso tempo, né? Mas você sabe qual é que eu exijo? Primeiro capítulo para entender o que é disciplinas, que são as disciplinas espirituais. Capítulo 8, disciplina da submissão. Você quer servir, quer exercer ministério. Precisa entender o que é submissão. Porque não existe ninguém bem-sucedido no ministério se ele não tem a quem prestar contas. E a disciplina, a forma dele trabalhar de submissão é fabulosa. Porque ele parte do princípio que submissão é você fazer o ego morrer todo dia. Tome a cruz e siga. E o outro capítulo é o capítulo 9, que é a disciplina do serviço. Aí ele fala do serviço farisaico e o serviço verdadeiro. E eu peço para o aluno fazer o contraponto. É uma riqueza muito grande, muito grande. Valente, teve um tópico que a gente abordou no documentário que, infelizmente, ele ficou fora do corte final, né, devido ao tempo que tem que se ter ali. Mas eu queria que a gente abordasse um pouquinho aqui, que é a questão que você falou da plataforma da credibilidade do Evangelho. Você se remeteu a uma frase que você leu, que creio que foi um autor se referindo sobre a Europa,
dizendo que na Europa o evangelho perdeu essa plataforma de credibilidade. E hoje, acho que a gente vive numa época, assim, num tempo cheio de escândalos na igreja, cheio de complicações, que o sentimento que eu tenho é que meio que vai minando as esperanças que algumas pessoas tinham assim, acerca da igreja, dessa seriedade de viver a vida de cristã. Conta um pouquinho para mim daquilo que a senhora compartilhou com a gente naquele dia. É que nós estávamos falando, né, sobre essa perca de credibilidade, né, que o Evangelho tem tido, principalmente na Europa, né, porque esse tempo que a gente tem vivido de descrédito do Evangelho, não é só na Europa, mas o secularismo, ele começou e ele é muito mais forte Sim. na Europa do que, né, no hemisfério sul. Então, a gente percebe isso, né? A questão da igreja, ela toma uma postura de uma religião. Então, a igreja é a religião. O cristianismo é a religião. E ninguém quer mais pensar em religião, dogmas, vida enclausurada, disciplinada, somente na perspectiva, né, do transcendente. Então, infelizmente, a igreja ela não trabalhou com o Evangelho na riqueza que é o Evangelho. O cristianismo é maravilhoso, é lindo, porque o cristianismo é vida transformada, é vida liberta. O cristianismo é vida de doação, é uma vida abnegada. Tomar a cruz todo dia é você viver não para si, mas para o outro. Então, isso é riqueza de valores, de virtudes, de sabedoria. Mas aí, ao invés de olhar o cristianismo com essa beleza de vida plena, porque Cristo veio dar vida, e ele disse vida em abundância. Vida em abundância é vida plena, vida que satisfaz totalmente. Porém, a igreja ficou caracterizada como a religião. Né? O evangelho se tornou a religião. Então, religiões tem muitas no mundo. E, infelizmente, as pessoas não estão mais interessadas, né, nessa religião sem sentido. Né? A pessoa vai, a igreja cumpre o dogma, né, cumpre o ritual e vem para casa. E o que é a vida? Então, esse distanciamento, né, do evangelho puro, genuíno, esse distanciamento do cristianismo que Jesus veio trazer e que a igreja primitiva viveu, fez com que a sociedade passasse a desacreditar. Não é preciso desse evangelho. O evangelho da religião, o evangelho que não tem nada a ver com o meu cotidiano. Não. Então, o evangelho perdeu a plataforma de credibilidade. Nós estamos vivendo o início disso no Brasil. Né? Muito forte, como eu falei, na Europa, mas muito forte no Brasil. E a gente precisa ter cuidado para não perder essa plataforma de credibilidade. E como é que não vai perder? É a igreja assumir o evangelho
que eu gosto de pensar nesse evangelho integral. Quando a gente fala evangelho integral, tem pessoas, eu conheço, uma parte da igreja mais conservadora que não aceita esse nome, evangelho integral. Porque o evangelho é um só. O evangelho é um só, mas por que a gente precisa de lembrar que ele é integral? Porque os nossos colonizadores, porque aqueles que trouxeram o evangelho da Europa e dos Estados Unidos para o Brasil, eles trouxeram um evangelho apenas como proclamação. A proclamação que é a mensagem para a salvação. A pessoa é perdida. Aí você prega o evangelho para ela ser salva. Salvou. Seu nome está escrito no céu. É isso aí o evangelho. Meu irmão, isso não é o evangelho total. O evangelho é mais do que isso. Não é um passaporte para a eternidade. Que bom. O evangelho integral é porque ele alcança a vida no seu todo. No seu todo quer dizer o quê? Quer dizer que eu preciso de que o evangelho transforme minha cosmovisão. Eu não posso olhar somente para a igreja. Eu tenho que olhar para a sociedade, tenho que olhar para o mundo. E eu tenho que olhar para o mundo numa visão com a visão do evangelho. Essa cosmovisão me faz olhar o evangelho muito mais estendido, fora das quatro paredes da igreja. Eu gosto de Bonhoeffer, quando ele diz o evangelho. Aliás, ele diz a igreja é a igreja do lado de fora. Do lado de fora quer dizer o quê? Nós precisamos de uma igreja que seja ativa na sociedade. Se a igreja for ativa na sociedade, sem perder os princípios e valores, essa igreja vai ter credibilidade, porque ela não está enclausurada somente no culto, nos rituais. Ela vai para a praça, ela vai para um documentário, como você está fazendo, ela vai para o cinema, ela vai para o futebol, ela vai para o campo da medicina. Nós temos que ter médicos cristãos, nós temos que ter engenheiros cristãos, advogados, que é uma função muito difícil de ser honesto, mas existem os advogados cristãos que estão trabalhando para se unirem e fazerem diferença na sociedade. Perfeito. Então, professores de universidade, das escolas. Então, nós precisamos entender que evangelho integral é o evangelho que está a favor da sociedade. Não apenas para pregar a salvação que dá o céu por herança, mas a salvação que dá a vida eterna a partir da conversão. A partir da conversão. Aí você descobre que você tem um propósito, porque você se converteu. Aí você entende que tem propósito de vida. Sem propósito de vida, nenhum crente influencia outro. Propósito de vida. Eu vivo para fazer o bem. Eu vivo para produzir frutos para o reino de Deus. Isso não é evangelho social. Isso é o evangelho integral. O social, infelizmente, alguns trabalham, né? E ainda alguns tiveram a desgraça, né, de fazer esse evangelho que é integral como social marxista. Não, meu irmão, não. O evangelho integral
Ele trabalha, como diz Lausanne, o tema de Lausanne. Ele trabalha o homem todo. O homem todo é corpo, alma e espírito. Ele alcança o homem todo. O evangelho é para todos os homens. Aí vem a responsabilidade universal. Todos os homens. A gente precisa pregar esse evangelho para chegar até a última fronteira. Até os povos que nunca ouviram. Nós precisamos, todos os homens, que todos os homens ouçam, que todos os homens o adorem, como é o tema de perspectivas, o curso. Eu sou instrutora de perspectivas e tem feito grande diferença na igreja. O evangelho para todos os homens. O evangelho todo. Por que todo? Porque é corpo, alma e espírito. Não é só para o espírito, não é só para a alma. Você recebeu a salvação, a cura divina. Essa cura é a cura da alma também. O seu emocional tratado. Aí você vai viver uma vida plena. Corpo, alma e espírito. O evangelho todo para o homem todo e para todos os homens. O evangelho todo é de Gênesis a Apocalipse. Então, eu creio nesse evangelho integral. Muito bom, irmão. Eu também creio. E eu luto por Muito ele. bom. Eu não faço muito, não, mas não faço muito. Quando eu digo não faço muito, assim, né, porque eu queria fazer mais, de ver transformações na sociedade. Né, mais um pouco, né, que a gente pode fazer. Por exemplo, sábado, eu estava na formatura de um grupo de mulheres que fizeram o curso de corte e costura. É uma parceria do Betel com uma missão internacional. A Marli Speaker, uma amiga, uma mulher de Deus, tremenda essa mulher. Ela trouxe para o Brasil esse projeto. Que bom. Viúvas e mulheres sozinhas, mães solteiras, recebe o curso 6 meses. O curso de corte e costura, terminou o curso, receberam o certificado e levaram a máquina. Cada uma, feliz, levou a máquina de costura e um pacote imenso, com os primeiros tubos de linha e material para trabalhar. Isso é maravilhoso, dá dignidade para as pessoas. Agora, antes das aulas, tem discipulado, tem uma apostila. Todas, não são todas que são evangélicas, a maioria sim. E elas vão fazer o quê? Vão estudar a vida das viúvas da Bíblia. Tem uma apostilazinha lá. É muito maravilhoso isso. Durvalina, a gente falou um pouquinho daquela renovação que aconteceu no Brasil, né? Esse trajeto do Betel. Falou agora sobre essa questão da credibilidade do Evangelho e sobre o Evangelho integral, completo, né? Colocando tudo isso em perspectiva, eu queria que a senhora desse um panorama da igreja brasileira, né? Você tem 50 e poucos anos de serviço à igreja, né? O que é que a senhora viu do passado, está vendo no presente e os apontamentos que a senhora vê para o futuro? A gente falou nessa início de perca de credibilidade, mas há esperança. Se você tem visto algo apontando no sentido de caminhar em rumo a esse evangelho mais completo, mais parecido com o da Bíblia, qual é a sua perspectiva sobre a igreja do Brasil? Olha, eu gosto de uma frase, não é minha, um pastor amigo, mas ele diz assim:
A igreja brasileira tem muitas faces. Nós não podemos dar uma face para a igreja. Porque com esse movimento de renovação espiritual, então a igreja cresceu muito. E aí vieram diversas formas de ser igreja. Sim. Quando meu pai se converteu, por que minha mãe não queria? Porque ser crente era só para gentinha. Ela falava assim. Porque não tinha, né? Nós não tínhamos um evangelho expressivo na sociedade. Um jogador famoso, um crente jogador, não tem. Né? Um crente na política, um crente no cinema, meu Deus, né? Que trabalho. Não tem. A igreja era inexpressiva. Inexpressiva. Hoje não. Hoje nós temos... Eu conheço um grupo, o Alexandre Canhone, que eu te falei, nosso ex-aluno, faz parte de um grupo de artistas evangélicos. Né? Eu digo, meu Deus, glória ao Senhor. Por isso, né? Ele foi Paquito da Xuxa, mas se converteu e faz um trabalho lindo na África, mas faz parte desse grupo de artistas. Aí você vê a bancada evangélica. Tinha bancada evangélica na política de jeito nenhum. O Brasil tinha ONGs evangélicas trabalhando, fazendo diferença na sociedade. Não tinha, não. Se você olhar essa igreja até a década de 70, não tinha. Aí começou, né, a igreja se desenvolveu, a igreja cresceu e a igreja se tornou conhecida na sociedade. Ela se tornou influente na sociedade. Ninguém pode negar isso. Olhando por esse lado, eu vejo positivo. E graças a Deus, né, que nós temos uma igreja presente, crescendo. Por outro lado, aí vem a nossa preocupação, né? Porque quando a igreja começou a crescer na evangelização, o crescimento foi muito grande, mas faltou o discipulador. Infelizmente, faltou o preparo dos novos líderes, né? Eu tive um aluno que ele chegou no seminário lá em São Paulo, ele disse, missionária, ontem foi minha ordenação. Eu digo, sua ordenação? Você não terminou o curso? Não, o pastor disse, hoje Deus está dizendo que é para você vir aqui que eu vou lhe ordenar. Vamos lhe ungir. Aí eu, meu Deus. Quer dizer, muitos líderes sem preparo. Então, essa igreja, que ela é evangélica, mas ela tem algumas lacunas na doutrina. Ela tem lacunas na liturgia que mostram, né, que esse evangelho precisa ir para o prumo, vamos dizer assim. Sim. Entendeu? Sim. Que a liturgia ela não pode dar maior tempo ao louvor e esquecer da palavra. Que o pregador ele não pode ser um comunicador de auditório. Ele precisa ser um homem da palavra. Ele não pode ser apenas aquele pregador que conta histórias ou que conta milagres. Ele tem que ter a palavra. Então, meu irmão, tem muitas lacunas assim, que entristecem o nosso coração e que nos faz preocupar-se, nos preocupa.
a questão da credibilidade Sim. que a gente falou antes, né? Mas, graças a Deus, né, que Deus sempre tem os 7.000 que não se dobraram, né? Como ele disse para Elias, e eu acho que a gente não deve desanimar e não deve criticar, sabe? Porque eu lembro que Jesus, né, repreendeu João, porque João disse, olha, vamos pedir fogo do céu, porque aqueles ali, né, estão fazendo, né, estão seguindo, mas não são dos nossos. Sim. E Jesus disse, não, quem não é contra mim é por mim. Eu sinto dor no coração quando eu vejo alguém classificando uma igreja que é chamada de evangélica como não evangélica por causa dos seus costumes. Né? Eu digo assim, olha, para mim uma igreja evangélica, para mim o que faz uma igreja evangélica é se ela confessa as 5 solas. Para mim define, é só Jesus, é só Cristo. É só a Bíblia, é só a palavra. É só a fé, só a fé. É somente a Deus glória, é só a graça, é. Não são as 5 solas. Então, eu não posso desclassificar uma igreja, dizer que ela não é evangélica, né, porque ela tem costumes diferentes. Porque só na eternidade. Jesus disse que o joio parece tanto com o trigo. Não dá para você arrancar antes, não. Então, para mim, o julgamento é precipitado. Tem pessoas que podem estar dentro da igreja e não ser. Tem líderes que podem ser um mercenário dentro da igreja, pode. E não é evangélico, pode ser. Pode ser, a gente vai encontrar muita gente. Sim. Né? Vai ter muita surpresa na eternidade. Mas o próprio Cristo disse, muitos vão dizer, eu fiz, eu curei no teu nome, e ele vai dizer, eu não conheço você. Isso é uma verdade. Agora, não sou eu que vou dizer que é joio, só os anjos que vai fazer isso. Agora, eu tenho uma boa perspectiva da igreja evangélica alcançando o mundo nas missões, Muito porque, olha, Deus está fazendo coisas maravilhosas. O Vocário, no Brasil, é um movimento maravilhoso, despertando jovens para a vocação missionária. Perspectiva também, o Congresso Brasileiro de Missões, muitos congressos, agências enviadoras crescendo, missionários indo para o mundo evangelizar. Verdade. O Brasil é quem mais envia missionários em toda a América Latina, quem mais envia. É quem mais tem agências enviadoras. Então, Deus está agindo na nossa nação. Grupos e mais grupos se formando. Agora, a gente precisa ter cuidado com a competição, porque eu vejo, às vezes, esse espírito competidor. Então, Deus está usando, aí a pessoa acha que só ela que pode fazer, só ela sabe fazer, e começa a querer sobrepor-se ao outro. Me dá muita tristeza, entendeu? Sobrepor-se ao outro. Eu sou quem primeiro fiz. Sim. Por exemplo, é como se aquele caso lá, os americanos é quem botou a bandeira na Lua. Quem primeiro vai ter que pôr a bandeira. Sim. Eu acho que no Evangelho não tem isso, não. O Evangelho é cooperação, Muito bom. é mutualidade. Eu gosto dessa palavra. Paulo vai para Roma, aquele missionário corajoso, poderoso, um homem extraordinário.
Aí ele descreve: eu vou para visitar vocês. Mas o capítulo 1, verso 11, ele diz: eu vou para compartilhar algum dom e mutuamente nos edificar. Ele não disse assim: eu estou indo aí, né, prepara o estádio, né, põe o tapete vermelho, Prepara as ofertas. prepara as ofertas. Ele diz mutuamente. Evangelho pleno, genuíno, é essa mutualidade de dar e receber. Porque ninguém é tão extraordinário que não precise do outro, que não precise receber. E ninguém é tão desprovido que não possa dar. Todos nós, Deus nos fez com capacidade. Nós temos limites e potenciais. Por isso, a gente deve levar a igreja a entender qual é o seu campo de atuação. O campo de atuação é o espaço que Deus me deu. Eu vejo você, Miguel, nesse estudo, é o seu espaço de atuação. Com o dom que Deus lhe deu, a capacidade que Deus lhe deu, de a partir daqui você alcançar o mundo. O mundo. Então a gente precisa entender que cada um tem seu espaço, cada um tem o propósito de Deus. É específico para cada um. Muito bom. Muito bom, Duvalina, muito bom. Só encaminhando para os finalmente agora, para a gente concluir aqui, Duvalina. A gente falou muito sobre ministério, né, chamado, vocação, da sua perspectiva hoje, né, após vários anos servindo aí. Que orientações, que dicas você daria para essas pessoas que estão no ministério, né, estão servindo na igreja, seja como pastor, seja como obreiro, seja pessoal da mídia, seja pessoal do louvor? Que orientações você poderia passar para esse pessoal? De repente, experiências que você teve assim, no decorrer da sua vida, que foram chaves, assim, por exemplo, sei lá, o encontro que você teve com as disciplinas espirituais, né, a descoberta das disciplinas, que caminhos você poderia apontar para as pessoas para que elas terminem bem, né? Que o mais importante é isso, que elas concluam bem a carreira ali. Eu posso dar pontos. À vontade, por favor. Porque é o dom, né? Sim. O dom de ensino, a didática dá os pontinhos. Tá ótimo, me ajuda muito. Então, primeiro pontinho para você terminar bem. Consciência do chamado. Deus lhe chamou para servi-lo. Precisa dessa consciência. Deus me chamou. Não é que Deus me chamou para ser pastor. Deus lhe chamou para servir. Pode ser pastor, pode ser missionário, pode ser o médico missionário, né? Porque todos têm missão. Sim. Né? Pode ser um louvor, né? Pode ser qualquer tipo de ministério, como você no Ministério da Mídia. Então, primeiro, convicção do chamado. Convicção. Sem convicção, não se faz nada. Sem convicção, você encontra barreira e você tropeça no primeiro obstáculo. A convicção faz você permanecer firme. Porque o pastor não me vê bem, o pastor não me dá oportunidade, porque o pastor poderia me ajudar a crescer, mas olha, convicção de que Deus tem algo na sua vida para você fazer. Não tem obstáculo que não seja ultrapassado. Eu gosto muito daquele versículo. Salmo 138, 8. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. O que me diz respeito,
Deus levará a bom termo. Então, tem que ter convicção, porque as dificuldades vêm. E, principalmente, dentro da igreja, existem muitas questões relacionais. E essas questões relacionais, elas trazem muito prejuízo se a gente não tiver cuidado. De saber enfrentar, saber trabalhar. Então, convicção. Segundo, dedicação total. Não dá para trabalhar para Deus sem dedicar-se integralmente. Deus quer fazer coisas grandes através de nós. Eu nunca pensei em fazer o que Deus me deu a fazer. Nunca imaginei de ir a tantos países e tantas oportunidades. Nunca pensei. Mas uma coisa disse ao Senhor: eu me entrego totalmente. Se você se entrega sem limites, Deus tem espaço para fazer grandes coisas. Então, entrega é dedicação absoluta, não é? Absoluta. Muito bom. Terceiro pontinho, nós precisamos dar o nosso melhor. Dar o melhor quer dizer o quê? A dedicação é uma atitude de coração. Dar o melhor é a atitude do serviço, é a prática. Então, eu vejo aqui no seu estudo, você quer fazer o melhor. Eu, na minha área, entendi que para fazer o melhor, eu precisava buscar mais conhecimento. Então, eu fui para a universidade. O dom eu já tinha, mas eu precisava aperfeiçoar o dom. Né? A Bíblia diz. A gente precisa aperfeiçoar para fazer o melhor. O melhor. Então, dê o seu melhor. Não pensando em recompensas humanas. Porque se você faz para ser recompensado, aí Deus já deixa você por sua conta. Eu faço essa oração. Senhor, me ajude. Eu não quero estar por conta própria. Conta própria é quando você sabe que sabe fazer, aí você não faz na dependência de Deus. E você se acostumou tanto a fazer que você não faz o melhor, porque você já acha que sabe fazer. Olha, isso é uma coisa tremenda. Muito bom. Olha, eu ouvi um pastor dizer assim, perguntar para o outro. Isso aí eu ouvi. E aí, como está a sua vida? Você teve já o desejo de abandonar tudo, de deixar o ministério? Aí o outro disse, todo dia. E, olha, me deu uma dor no coração, né, porque estavam conversando sobre as lutas ministeriais, né, que a psicologia diz que uma das profissões mais desgastantes, né, é ser pastor. É uma pesquisa dos Estados Unidos. Então, era nesse contexto. Sim. Aí a pessoa diz todo dia, eu digo, Senhor, será que a pessoa não se acostumou a fazer? Aí não encontra mais prazer em fazer? Meu irmão, se você é consciente do seu chamado e você tem dedicação exclusiva para Deus e você dá o seu melhor para Deus todo dia tem novidade de vida. Eu vejo assim. Porque no dia do pastor, né, alguém lançou lá no boletim que é muito sofrimento, porque está à disposição de
a qualquer hora. Eu digo, não vejo isso, não. Me desculpe os pastores que me ouvirem. E me desculpe os missionários ou missionárias. Me desculpe. Me desculpem, por favor. Servir a Deus é a maior glória. É o maior prazer. E prazer traz vitalidade. Prazer de servir é energia para a vida. É verdade. Energia. Eu ouvi do pastor Eli Fernandes, um amigo meu, lançou o livro agora, Arte de Liderar. Prazer. Ele fala da paixão. Serve com paixão. Se você serve com paixão, é maravilhoso. O serviço se torna leve. Então, meu amado, o que nós precisamos é ter essa convicção do que Deus tem para a nossa vida, ter total entrega e fazer o seu melhor. Deus vai ser glorificado, a igreja vai ser edificada, vidas vão ser abençoadas, vidas vão ser salvas, vidas transformadas. E qual é a nossa recompensa? O prazer do serviço. Aí o prazer é a energia que dá força e faz você revigorar-se todo dia. Eu não tenho outro estilo de vida. Essa é a forma que Deus me deu para viver. Que bom. Estilo de vida é servir com prazer. Muito bom. Deixa eu só... Irmã, só para encerrar agora, muita gente ficou curiosa com a sua ligação com Jonas Madureira. Essa pauta surgiu em meus comentários e eu queria que rapidamente a senhora dissesse qual é a sua relação, como foi que você conheceu Jonas. Olha, como eu falei, eu fui dirigir o seminário do Betel em São Paulo e chegou aquele jovem para se matricular. É ainda bem novinho, mas muito desejoso de fazer teologia, porque queria fazer teologia. E eu fiquei preocupada com a idade dele. Aí eu disse, olha, você pode vir, eu vou abrir uma exceção, mas você vai ficar sob observação. Observação. Ele tinha que idade? Ele estava para fazer 17. Ele entrou com 17. Então, veja bem, por que eu disse isso? Né? Porque a teologia, ela tem pontos conflitantes. Né? E a nossa preocupação é que o jovem ele possa, primeiro, ter uma base, né? Uma base de vida cristã, né, para poder fazer a teologia. Mas, graças a Deus, ele fez, foi muito bem sucedido. Ele é um moço muito inteligente, né, ele é agraciado, né, na inteligência, um QI elevado, e ele fez depois do Betel, né, ele fez o mestrado, fez doutorado em filosofia na Alemanha e é professor de teologia em várias escolas. Ele estava também sendo professor de filosofia no Mackenzie. É um rapaz muito inteligente e ele se apegou muito à palavra. Né? A igreja que ele fundou é a Igreja Batista da Palavra. Então, é zeloso pela Escritura, e é isso, né, que a gente tem que ser, zeloso pela Escritura.
Então, com o conhecimento filosófico que ele tem, né, ele poderia até fazer uma mescla. Não é que é fácil fazer, porque filosofia está muito ligada à teologia. Uhum. Mas ele tem sido fiel a relevar a Bíblia, a Escritura, nas suas pregações. Ele, de fato, eu posso dizer que ele é um grande teólogo. Muito bom. E ele dedicou à senhora um livro, um dos livros que ele fez. Acho que foi o Curso Discipulado, né? Curso discipulado. Ele dedicou porque a gente tem boa relação, Sim. né? Ele foi nosso aluno. Ele foi professor por um tempo, mas depois ele não conseguiu mais ficar com o Betel. Mas ele ainda coopera, por exemplo, a Mariú, a irmã dele. Sim. Mariú Madureira, ela também é nossa ex-aluna, ela tem pós-doc em letras e literatura no Mackenzie, e ela fez organizou um encontro de pastores lá no nosso seminário. Ele esteve agora no início do ano, e muitos pastores vieram. Então, isso é bom para o seminário, Sim. né? E agora, na Semana Teológica, porque cada seminário inicia o ano letivo com a Semana Teológica. A gente chama Semana Teológica, um tempo de reflexão, mas sem aquela obrigação de computar nota, né? Um tempo de reflexão, tem louvor, tem oração e testemunho dos alunos. A gente chama os alunos para testemunharem. E ele está nessa próxima Semana Teológica. Que bom. Né? Eu disse a Mariú que Jonas ajudou para ela trazer o Ricardo Barbosa. Em espiritualidade no Brasil, ele é autoridade. Né? Trouxe o Ziel, que é do Seminário Servos de Cristo. E tem outro que eu agora não estou lembrando. São 6 pessoas que vão estar. Eu vou estar no primeiro dia, aí Jonas está no segundo, o Ziel, o Ricardo Barbosa. Vai ser muito, muito bom mesmo. Muito bom, muito bom. Então, ele está ligado a nós, por ser nosso ex-aluno, e atende Mariú na hora que ela pede. Pede ajuda. Socorre. Jonas, de fato, é um ex-aluno que se destacou, mas nós temos muitos outros. Sim, sim. Muita gente boa, Sim. sabe? Que estão em universidades, Sim. como o Cristiano, está na Universidade Mackenzie, muito capaz. No campo missionário, o Homero fazendo um trabalho belíssimo na Jordânia, com imigrantes. Bem, são muitos fazendo coisas grandes, né? Durvalina, foi um prazer estar com você aqui nesse podcast, inaugurando esse nosso novo projeto, né? Olha, que prazer, privilégio. O privilégio foi todo nosso. Aprendi Glória muito a aqui Deus, esse glória a tempo Deus. com você. Sua participação ali no filme foi muito edificante também. Acho que foi a entrevista que eu mais saí impactado, assim, foi aquela conversa que a gente teve ali naquela tarde no Betel. E muito obrigado você pela sua disponibilidade e pelo seu serviço à igreja também, que não é brincadeira, 50 e tantos anos servindo. Eu comecei agora. Tem hora que eu canso, mas... Pois é. Eu agradeço a Deus o convite e agradeço a Deus porque eu estou vendo que seu ministério está se lastecendo. Amém. Porque quando a gente se dedica, que eu falei antes, né? Se dedicar, Sim. Né? Se dá por inteiro naquilo que está fazendo, isso agrada a Deus, porque a gente tem que dar o melhor para o Senhor. E Deus, Ele
vai fazer sua obra crescer. Amém. Deus vai fazer seu ministério crescer, que é obra dele, Sim. mas ele lhe deu para fazer. Amém. Esse ministério vai alcançar muito mais do que já alcançou. Amém. E eu sei que Deus vai te dar cada dia novos projetos, novos temas, novos documentários, Amém. novos filmes. E a obra de Deus vai sendo vista de fora da igreja. Sim. Quando eu digo de fora, eu não estou dizendo que as pessoas têm que estar fora da igreja. E não é isso que Bonhoeffer está falando. Sim. Né? Que a igreja é a igreja lá de fora. Não é isso que está dizendo. Está dizendo que a gente pode ser igreja do lado de fora. Perfeito. Ser igreja. O que é igreja? Não é o templo. Igreja somos nós. Então você é igreja dentro de um estúdio. Sim. E dentro de uma área de arte, de mídia, né, que vai alcançar muito mais do que se você fosse apenas trabalhar na liturgia. Sim. Que eu digo para os alunos, a liturgia, no máximo, são 2 horas. Não dá para você, toda a igreja, exercer seus dons na liturgia. Tem que sair. Perfeito. É isso aí, né? Servir ao Senhor é servir à sociedade. Servir ao Senhor como igreja, servindo ao mundo. Né? Servindo ao mundo. Porque nossa missão é fazer o evangelho chegar em todo o mundo. Amém. É verdade. É para isso que nós estamos trabalhando. Até os confins da terra. Quem quiser adquirir um desses seus livros, como é que faz? Primeiro livro que eu escrevi é sobre intercessão. Sim. Né? A missão de interceder. E o segundo é o conteúdo dessa minha matéria, de espiritualidade cristã. Né? Então, o nome é Ministério Cristão e Espiritualidade. Olhando a espiritualidade na vida do serviço. Sim. Claro, na vida pessoal, né? Começa com a pessoal e no serviço. E eu escrevi o livro sobre a vitória do reino, sobre batalha espiritual no contexto missionário. Eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo, vai ser mais fácil, você clica e solicita lá. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Se inscreva nesse canal se não é inscrito, siga Durvalina lá no Instagram, bota lá no Instagram dela, Durvalina, posta mais, a gente quer ver mais a sua cara aqui, tá bom? Meu Deus. Eu vou deixar os links aqui embaixo também, tá bom? Um abraço, até o próximo episódio. Um abraço.